Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje é a live número 12 do Desafio 30 Dias de Gratidão. E o tema da nossa live de hoje é: ainda existe esperança. E baseado nesse tema, eu quero trazer para você uma história da Bíblia que encontra-se no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 43, e diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse-lhe Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprimes. E perguntas quem é que te tocou? E disse-lhe Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo o que era ela que havia tocado e como ela logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Essa é uma passagem muito conhecida, provavelmente você já ouviu falar. E por que eu botei esse tema? Ainda há esperança. Porque essa mulher, ela tinha, a palavra do Senhor fala, eu acabei de relatar aqui com você, ela tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha com os médicos, com o tratamento da época, com os medicamentos da época. E o médico já tinha falado para ela: olha, já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Não tem jeito. E ela foi para casa e ela ouviu falar que Jesus passaria por ali. E ela ouviu falar que Jesus passou curando, salvando, libertando. E algo entrou dentro do coração daquela mulher, chamado fé. E ela acreditou antes mesmo dela sair da casa dela. Eu sei que se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E aquela doença traria para aquela mulher, naquela época, ela não poderia estar no meio da multidão, ela teria que estar reservada em casa, isolada, ela de maneira alguma poderia se juntar ou encostar em alguma pessoa. Só que aquela mulher, ela venceu o seu medo, o preconceito das pessoas, ela parou, porque existem muitas coisas que a gente não faz por medo do que os outros vão pensar. Só que aquela mulher, ela não deixou que isso paralisasse. Ela sabia que Jesus era a solução do problema dela e ela não deixou nada e nem ninguém tirar esse foco. E ela foi. Imagine, há 12 anos padecendo de um fluxo de sangue, provavelmente essa mulher estava debilitada, fraca, sem força, caminhando com dificuldade. E onde Jesus estava, havia sempre uma grande multidão. Então, eu consigo imaginar, e eu tenho uma mente muito fértil quando eu leio a palavra de Deus, eu consigo imaginar a quantidade de pessoas que havia em volta de Jesus e a dificuldade que aquela mulher teve de chegar perto de Jesus. Mas mesmo assim, mesmo diante da multidão, de toda aquela dificuldade, ela foi lá, ela enfrentou, ela tocou de maneira diferente no Senhor. E o Senhor disse: Quem me tocou? Achei interessante isso, porque Jesus, ele pergunta: quem me tocou? E um dos discípulos, Pedro, chega a falar: mas Senhor, quanta gente está aqui, a multidão nos aperta, nos oprime, tanta gente tocando. E o Senhor pergunta quem tocou. Só que Jesus falou: eu sei que alguém tocou em mim de forma diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Então não importa, tem muitas pessoas que fazem parte da grande multidão, que estão ali para ver Jesus fazendo milagre, para muitas das vezes comer do pão, que Jesus compartilhava pão e trazia alimento para as pessoas, só que nem todas as pessoas tinham a fé que aquela mulher tinha. E quando ela chegou, se aproximou de Jesus, ela tocou de forma diferente e ela recebeu a cura que ela foi buscar. E essa passagem aqui, escrita mais de 2000 anos atrás, fala que Jesus curou essa mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu sou prova viva de que Jesus cura. Eu estava aqui antes de ligar a live, estava aqui lembrando, Jesus já operou tantos milagres, tantas maravilhas na minha vida. E ano passado eu passei por um processo, apareceu aqui no meu nariz
um caroço, parecendo de uma azeitona, e estava crescendo. E até então, eu sempre fui uma pessoa assim que eu gosto de cuidar de todo mundo e de mim mesma eu vou ficando, acabo ficando em último lugar. Só que quando eu percebi esse caroço, Deus me deu um sonho. Nesse sonho, eu estava me despedindo da minha filha, do meu esposo, com uma doença, e eu estava ali num estado terminal já me despedindo da minha família. Nisso eu acordei, e no mesmo instante que eu acordei, eu botei a mão assim no rosto e tinha um caroço muito grande que eu não tinha observado. E eu procurei imediatamente um médico. Passei pelo, acho que é otorrino, e assim que ele examinou, ele falou: olha, a operação é certa. A gente só precisa fazer alguns exames para saber a procedência desse caroço, se é benigno, maligno, mas que você tem que operar, não tenho dúvida, porque tá muito grande. E realmente estava impedindo de eu respirar pelo lado de cá. Eu estava respirando só por uma narina. E nisso eu fiquei preocupada, porque até então eu tinha tido aquele sonho e Deus fala muito comigo através dos sonhos. E nisso eu fui fazer todos os exames que aquele homem pediu. Eu vou tentar encurtar porque é um pouquinho longa essa história. Eu já contei em um dos vídeos do meu canal do YouTube sobre esse testemunho. E aquele médico passou os exames, eu fiz os exames. E no dia que eu fiz o exame, que foi uma ressonância, tinha que passar... Esqueci o nome do procedimento, que eu tinha que dar autorização para colocar... gente, agora me falhou o nome do exame. Eu só sei que eu tava sozinha para fazer esse exame. Eles aplicaram contraste, lembrei. Eles aplicaram contraste em mim para eu fazer essa ressonância. Naquele instante eu comecei a me sentir mal. Parecia que, assim que eles aplicaram o contraste, parecia que eu tinha me urinado. Só que eu passei a mão assim e não tinha nada. E foi só uma sensação que eu tava urinando. Só que não era. E eu tava muito tonta, não sabia que era um procedimento, que era um exame muito complexo. Eu tava sozinha. Fiz esse exame e quando eu saí desse exame e fui direto para o ponto de pregação da minha igreja. É um lugarzinho pequenininho, simples, humilde, mas foi lá que Deus falou comigo. E naquele momento eu estava cansada, eu estava com fome, só que eu falei: eu vou chegar em casa, eu vou tomar um banho, eu vou. E quando eu cheguei ali como essa mulher do fluxo de sangue, eu saí da minha casa, eu falei: eu vou naquele lugar e eu sei que eu serei curada. Eu não sei a procedência disso, mas independente do que seja, eu sei que eu serei curada. E naquele mesmo dia que eu fiz o exame, fui para esse ponto de pregação. E chegando lá, o pastor falou assim: eu gostaria de convidar as pessoas que precisam de uma cura, de uma enfermidade. Deus me tocou para estar fazendo essa oração. E nesse momento eu falei: é agora que eu vou ser curada. E quando meu pastor começou a orar, eu senti como se um fogo tomasse conta de todo o meu corpo, como se eu estivesse dentro de uma fogueira. E eu senti da cabeça até a planta dos pés um calor muito forte, a presença de Deus muito forte. E naquele momento eu senti que eu estava sendo curada. E quando foi no dia seguinte, eu já não tinha mais o caroço, mas eu tinha feito o exame, eu tinha que voltar ao médico e o resultado sairia uma semana depois. Não me recordo muito bem se é uma semana ou duas, mas eu peguei o resultado do exame e fui levar ao médico. Só que quando eu fui levar ao médico, eu já não tinha mais o caroço. Mas quando eu fiz o exame, eu tinha o caroço. Aí quando chegou lá, o médico olhou os exames, examinou e falou: o caroço tá bem avançado mesmo, vou te encaminhar pro cirurgião. Eu falei: doutor, aqui tá o resultado, tá aqui o exame, mas eu não tenho mais o caroço. Aí ele, no mesmo instante: como assim? Vai ali que eu vou te examinar. Eu sentei na cadeira, ele começou a me apalpar e tudo mais. Ele: não, isso é um absurdo, não tem como isso desaparecer, que não sei, tentou explicar. E eu super feliz, Deus existe, Deus opera milagres e ele me curou. E aquele médico ali, meio sem entender, ele falou: olha, eu não sei muito bem o que aconteceu, o caroço deve ter desaparecido, mas pode voltar, eu vou te encaminhar para o cirurgião. E o cirurgião era bem ali próximo, eu saí da sala dele e já fui direto no cirurgião. Aí ele mandou o encaminhamento, dizendo que eu teria que fazer a operação, mas que o caroço tinha desaparecido.
Chegando lá, falei a mesma coisa pro cirurgião. Ele falou, aqui o exame consta que você tem o caroço, mas não tô te examinando e você não tem realmente caroço. Se o caroço voltar, você volta aqui que eu vou te operar. Eu falei, doutor, o caroço não vai voltar, eu fui curada. Ele falou, amém. E eu saí de lá e nunca mais eu voltei porque o caroço não voltou. Esse exame, até ano passado eu tinha aqui na minha casa. Quem me acompanha de perto viu, ano passado aqui o meu bairro teve uma enchente muito grande. Eu perdi quase todos os meus móveis, muitos documentos e esses exames que comprovam esse caroço, esse nódulo que eu tive, foi junto nas águas, mas a minha fé está inabalável. Eu creio, eu contei esse testemunho, levei documentação para a igreja e eu sou prova viva. Talvez você acredite, talvez você não acredite, mas eu sou prova viva de que Jesus cura. Aqui a mulher do fluxo de sangue é prova viva de que Jesus curou no passado. Eu sou prova viva de que Ele curou no presente e Ele vai te curar e Ele vai curar todos aqueles que nele crê. Existe uma esperança. Aquela mulher tinha gastado tudo o que ela tinha, todos os recursos financeiros para cura daquela enfermidade, não teve sucesso. Mas ela encontrou em Jesus a cura que ela precisava. O mundo costuma dizer que a esperança é a última que morre. Só que eu quero declarar para você, nessa live de hoje, que a nossa esperança, ela morreu. Mas ao terceiro dia, ela ressuscitou. A nossa esperança é Jesus. Então, não é a última que morre. Ela morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e ela vive. A nossa esperança é Cristo. Creia nele. Eu não sei se hoje você está passando por um momento de enfermidade. Eu não sei qual luta, provação que você esteja passando. Mas eu só te digo uma coisa. Não existe nada que seja impossível para Deus. Creia. Ainda há esperança para você. Tá bom? Então, essa foi a live de hoje. Amanhã tem mais. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.